Olá, hoje é dia 27 de julho de 2023 e vamos a alguns apontamentos do capítulo 12 do livro Missionários da Luz. Deixa eu só ver o nome aqui do capítulo. O capítulo chama-se Preparação de Experiências. E esse é um capítulo relativamente grande, tá, do livro. Até agora acho que é o maior capítulo desde Nosso Lar ali, né, salvo engano meu, que a gente está fazendo algum resumo. Então, para trazer alguns apontamentos, eu vou tentar contar menos história e tentar ser mais objetivo. Tá? Vamos ver se eu vou conseguir sucesso nessa empreitada. Tá? Então, ele inicia o capítulo com André e Alexandre, né, que é o tutor de André nesse livro, digamos assim. Eles iniciam o capítulo com o Alexandre sendo procurado por um companheiro, solicitando os préstimos, né, o apoio de Alexandre em relação a um outro companheiro antigo dele, chamado Segismundo. E ele promete auxiliar e tal, né? O pessoal explica qual que é a dificuldade, diz que Segismundo estava prestes a reencarnar, mas estava com dificuldade, porque o seu pai, o que seria o seu pai naquela vida futura, estava o repelindo de maneira intensa. Tá? E Alexandre prometeu tanto conversar com Segismundo, que estava perdendo o otimismo, a motivação, como com o próprio pai, o que seria pai dele naquela próxima existência. E logo depois ele comenta com André o que aconteceu nessa situação, né? O que causa essa ruptura, esse afastamento, esse desconforto do pai é porque em outra existência, na encarnação anterior, o Segismundo, né, na figura de um outro indivíduo, possivelmente, assassinou aquele outro irmão. Né? Acredito que seja isso. Isso. E a mãe dele, ele era apaixonado pela mãe. Então ele desgraçou a vida na existência anterior, tanto do seu futuro pai quanto da futura mãe. E muito tempo depois, não digo muito tempo, aqui não me lembro agora se ele fala com exatidão esse tempo, mas algum tempo depois ele vem a trabalhar bastante para que possa ter a oportunidade de reaver esses laços, né? Tornar esses laços saudáveis novamente. E estava tendo dificuldade. E aí, essa história, né, deixa André bastante interessado nessa programação feita diante da encarnação, né, que daí vem o nome do capítulo, né, Preparação de Experiências. E aí eles trazem alguns pontos importantes nesse capítulo. Né, um deles, eles falam que a grande porcentagem dos seres, né, de nós que vêm para cá, são moldes meio padrão, né? É um padrão de reencarnação, digamos assim, meio comum. Né? Mas alguns, né, de repente com mais cultura, mais conhecimento e também mais responsabilidade, né, possui uma personalização naquela preparação da encarnação, com direito a eles próprios darem algumas opiniões a respeito de tanto do corpo que vão vir, ou de algumas outras características da sua existência. Outra frase que eu anotei aqui que é importante, eles falam assim: demoramos séculos no serviço de iluminação íntima para obter a luz do amor. Se já falhamos em determinados aspectos, natural é que ali tenhamos oportunidade de retificar. Então é necessário várias existências para que a gente às vezes absorva uma quantidade ínfima de iluminação. É isso que ele coloca aqui. E ele comenta que é natural que a gente seja submetido a dificuldades que a gente já reprovou, digamos assim, em outras existências.
desde que a gente esteja preparado para acompanhar, para passar por aquela prova, é natural que ela venha a chegar e a gente ser submetido à nova prova, para que realmente haja uma transcendência, uma iluminação, né? Um arrependimento real, no sentido da palavra mesmo, né? De arrepender-se, de transcender aquela forma, interiormente, né? De fato, de forma completa. E aí o André ele pergunta em uma forma, em uma parte, em que não há o planejamento biológico, então ele não há influência biológica na forma como as pessoas nascem, e aí é respondido que há essa questão genética, né, biológica, mas não diminui em nenhum ponto a possibilidade dessa influência, né, do caráter moral naquela situação. Então, mesmo no mundo espiritual pode ser planejado algo biológico, como também existem as leis de hereditariedade. As duas formas acontecem em nossas encarnações. E aí Alexandre leva André até o setor de nosso lar, aonde ocorre esse planejamento. Né? E ele fala que isso ocorre também em outras colônias, nem todas. Ele fala que são em outras colônias de expressão elevada, ele coloca. Existe esse trabalho de planejamento, de configuração. E a primeira coisa que o André se depara lá é um respeito muito grande ao corpo físico. Eles e nós deveríamos, né, enxergar o corpo físico como o nosso domicílio, como nossa casa mais sagrada. Né? E a gente às vezes tende a diminuí-lo, a desprezá-lo, a utilizá-lo de maneira inadequada, né? Submetendo, de repente, às emoções mais primitivas, né? Maltratando, diminuindo o seu tempo de vida. E lá eles têm esse respeito muito grande porque é um veículo de uma oportunidade deveras abençoada para a nossa existência como espírito. E aí André ele vai encontrando lá naquele local pessoas que vão passar por algum tipo de experiência, né? Ele encontra primeiro um senhor, um homem, que está com certo receio de contrair novos débitos. Né? Ele apresenta certo medo, porque em existências anteriores ele não conseguiu cumprir o que ele gostaria, e nessa ele iria e ainda tem algum certo receio principalmente das suas, porque ele não vai, sei lá, acho que a maior parte, quase todos nós, não temos lembrança de outras existências, e ele comenta isso como de uma forma de receio a vir para cá. E aí quem está acompanhando o André lá, que não é mais o Alexandre, fala para ele que, veja, se você tivesse tido só ótimas experiências, você não precisaria voltar. E se você teve experiências difíceis, né, mágoas, traumas, esse esquecimento ele é uma bênção para que você possa tentar superá-los agora e não fique remoendo durante essa existência, perdendo a oportunidade de alcançar novas alçadas, né? novos degraus de evolução. Ele encontra um outro indivíduo que ele está planejando, né? Está auxiliando ali os trabalhadores daquele local a planejar o seu corpo físico, e eles propositalmente influem um pequeno defeito em sua perna. E ele comenta que aquilo vai ser uma coisa positiva, porque vai ser um antídoto, essas são as palavras que ele usa, um antídoto à sua vaidade, favorecendo a conquista de algumas virtudes naquela existência. Essas oportunidades que nós temos na vida,
de alcançar novos degraus, eles comentam também que a maioria das pessoas desperdiça até mais de 70% das oportunidades. Cabe a reflexão se nós estamos fazendo isso, se nós não estamos deixando passar oportunidades abençoadas no nosso dia a dia, né? Talvez inconscientes ou pouco atentos a essas oportunidades, a essas chances de apresentar uma boa conduta e uma boa iluminação. Aqueles já que completam, agora que conseguem aproveitar com efetividade essas experiências, eles são chamados de completistas. Aqueles que voltam ao mundo espiritual como se tivessem completado as missões que eles foram realizar na Terra. E conseguem, na próxima existência, né, eles tendo que voltar, eles conseguem escolher o corpo que eles quiserem. Né, conseguem ter uma opinião mais vasta, uma autonomia mais vasta de como querem a próxima existência. E André acha, né, no primeiro momento, comenta que eles escolheriam um corpo, né, sem defeitos ou uma vida excelente. E aí quem está acompanhando ele fala assim que comumente ele não tinha visto ainda completistas irem com essas características, porque eles buscam justamente se apagar um pouco, apagar aquela luz que já existe dentro deles, para que não atrapalhe nas tarefas que eles têm que realizar. Não atraiam inveja, não venham a aparecer demais, né, atrair muita atenção a ponto de atrapalhar aquilo que eles querem realizar ali. Além dessas solicitações de defeito que a gente comentou, ele encontra uma senhora que ela é bastante elogiada ali no primeiro momento, né, pelo rapaz que estava acompanhando o André. E ela fala que aquilo não merece nenhum tipo de elogio, porque ela está fazendo nada mais do que o necessário, nada mais do que o natural. O fato é que em outra existência ela acabou tendo excessos, nas palavras que eles utilizam, excessos de meiguice desarrazoada. Né? Então talvez a gente imagine de repente que é aquela mãe, isso foi em relação às filhas, né, aos filhos, a gente imagina aquela mãe de repente com excesso de permissividade, né, ou que não impõe nenhum tipo de limite, o que possibilitou e influenciou com que os filhos perdessem uma existência e contraíssem débitos gigantescos, a ponto dessa mãe ter que trabalhar muitos anos no mundo espiritual para ter a oportunidade agora de estar voltando e receber esses filhos de volta para poder auxiliá-los. Só que a tarefa dela seria bastante difícil, porque ela ia receber os dois filhos paralíticos, um com demência, e a filha também teria suas dificuldades ali e seria a única mais capaz de auxiliá-la nessa empreitada. E aí tem uma frase que eu notei que é bem interessante, já para o final do capítulo. Veja que eu estou realmente tentando resumir bastante. Já estamos em 14 minutos quase, e para que a gente não se perca muito na história. Se quiser ler bem certinho, é bom procurar o livro e fazer uma boa leitura desse capítulo, que ele é bastante interessante. Então a frase é a seguinte, que eu acho interessante, que ele colocou: muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo, com a psique. Então ele começa a comentar para André que a nova medicina será aquela que vai perceber a influência grandiosa que as nossas emoções, nosso pensamento causam no corpo físico. E é isso que quer dizer a frase, né? Comentando que poucas dificuldades, poucos problemas físicos não são causados, né, ou relacionados, que ele fala diretamente, a esses pensamentos, a essas emoções perniciosas que a gente faz com certa rotina, que já vira um hábito nosso.
E aí ele comenta, para a gente já finalizar o capítulo, um último caso que ele comenta é que de um rapaz, um homem, que veio também a ser assassino. Ele assassinou uma, uma outra pessoa, se eu não me engano, acredito que seja isso. Ou se não assassinou, agora não me vem bem certinho na memória. Ele levou, ou nesse assassinato levou também uma facada no peito, enfim, teve ali um ferimento físico grave. Né? Só que através de muito trabalho, de muita intenção positiva que ele realizou, nessa próxima existência, esse defeito ele viria apenas como uma úlcera nervosa, né? Uma úlcera em seu estômago, e que acompanharia ele durante a sua vida. E aí a frase que a gente pode praticamente finalizar aqui o nosso capítulo, né, dizendo que André ainda permaneceu ali alguns dias para depois ir para a sua missão junto com Alexandre e continuar a sua missão, é que a justiça se cumpre sempre, mas logo que se disponha o espírito à precisa transformação no Senhor, atenua-se o rigorismo do processo redentor. Então, é aquela coisa, talvez já devam ter ouvido falar em palestras, né? Que a lei de ação e reação, ou do karma, né? Tudo que você faz volta para você. Mas dentro dessa lei também há uma outra, né? Que a gente pode chamar de lei de evolução, ou simplesmente como misericórdia, né? Que através do nosso esforço próprio, através do nosso amadurecimento e crescimento pessoal, ou de nossa evolução, esse retorno ele pode ser amenizado. Né? Você não deixa de sentir ele voltando para você, mas você pode sentir ele na proporção em que fará você ainda aprender alguma coisa ou iluminar a sua consciência, que é o principal objetivo. Até a próxima.